Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after you listen to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about buying things on credit, especially using the credit card, and some problems that might ensue by not using the credit card responsibly. This is something that many Brazilians know, and actually, we now have a national program to help people pay their debts because this is such a big problem now in Brazil. And you'll see more of that in the learning guide. By the way, if you would like to join us in the conversations that we have, like the group conversations that we have every week, and we discuss the topics that we cover here in the podcasts and elsewhere, go to PortugueseWithEli.com/CAH. Again, it's PortugueseWithEli.com/CAH, and you will see everything that is included in the club or conversation club. I was going to say it in the Portuguese way, clube de conversação. Agora vamos embora para o episódio 237. Um pesadelo com o cartão de crédito. Sei que vai ficar parecendo uma reunião do AA, mas oi, bom dia. Sou o Luiz e estou há 5 meses sem usar o cartão de crédito. Minha história com o cartão começou ainda na universidade. Na época, eu estudava sociologia e não tinha nenhuma preocupação financeira. Na verdade, o único aperto que passava era na hora de subir no ônibus. Então, levava uma vidinha boa. Não comprava tudo o que queria, mas tinha tudo de que precisava. Mas, como se sabe, o cão está sempre à espreita para desvirtuar as ovelhas do Senhor. Um dia, eu estava passeando no shopping quando uma dessas moças que vendem cartão de crédito me abordou. O senhor já tem cartão? Respondi que não, que era apenas um universitário e não tinha renda. Ela sorriu e disse: Mas o senhor tem crédito pré-aprovado conosco. Só precisa me informar uns dados e vai ter um cartão novinho sem anuidade no primeiro ano. Pensei: que mal tem? Não ia gastar em muita coisa. Só precisava para uns livros e um cineminha aqui e ali. Então acabei cedendo e fiz o cartão. O limite que me deram era de 3 vezes o salário mínimo. 3 vezes. Você sabe o que é isso na mão de um jovem inconsequente de 19 anos? Era um convite para a ruína. Jurei para mim mesmo que não o usaria, mas, sabe, quando saiu o novo modelo do iPhone no mercado, todos os meus amigos o tinham. Eu sabia que não precisava, mas podia parcelar em 24 suaves prestações. E caí na tentação de o fazer. Ai, se arrependimento matasse. As 3 primeiras faturas paguei antes do vencimento. O banco tomou esse ato por uma capacidade de pagamento maior e me deu mais limite. Me segurei como pude, mas sabe como é, né? Antes, com os cartões que tinham chip, ainda era necessário inserir o cartão na máquina. Mas agora, com esses de aproximação, tudo ficou tão fácil. Se dava vontade de tomar sorvete, passava o cartão. E uma visita inesperada? Passa o cartão. Está faltando roupa para a festa? Passa o cartão. E fui passando e passando até que, BUM! Estourei o limite pela primeira vez. O cartão foi bloqueado. Foi uma miséria. Comecei a pagar só o mínimo todo mês. Entrei no rotativo. E todo mês era mais e mais que tinha de pagar. Virou uma bola de neve. No fim, tive de trancar a faculdade, conseguir um emprego às pressas, fazer outras coisas por fora e quebrar o meu cartão para não fraquejar outra vez. Agora estou empenhado em limpar meu nome, nunca mais contar com esse fiel escudeiro, o cartão de crédito. Hoje, o narrador fala de um problema que muitas pessoas no mundo têm, mas eu sei que no Brasil, ainda mais pessoas sofrem com isso, que é o cartão de crédito.
O narrador começa falando como se fosse uma daquelas reuniões dos alcoólatras anônimos, ou dos alcoólicos anônimos. Ele diz: Oi, bom dia, sou o Luiz e estou há 5 meses sem usar o cartão de crédito. Só uma observação: aqui no Brasil, todo mundo conhece o Alcoólicos Anônimos pelo nome AA, né? Então é uma reunião do AA. É engraçado falar assim porque parece uma coisa só, AA, mas são duas letras. Bom, e aí ele começa a contar a história dele. Ele diz que na universidade não precisava de se preocupar com nada financeiro, né? Ele só tinha um tipo de aperto, que era o aperto que ele tinha na hora de subir no ônibus. O aperto é uma situação difícil ou desconfortável, e muitas pessoas dizem que estão passando um aperto ou passando por um aperto. Ou seja, elas estão enfrentando uma situação difícil. Por exemplo, rapaz, eu estou passando por um aperto financeiro, tá tão difícil de comprar as coisas. Ou seja, está difícil de comprar as coisas porque financeiramente estou em uma situação difícil. Isso era o que o narrador dizia. Ele não tinha nenhum aperto financeiro, ele só se sentia desconfortável na hora de subir no ônibus. E se um dia você estiver aqui no Brasil e subir no ônibus, vai perceber. Realmente é um aperto, a depender da hora, claro. Como o narrador disse aqui, ele não comprava tudo o que queria, mas tinha tudo de que precisava. Só que o narrador aqui fala uma coisa em um tom de brincadeira, mas que todo mundo aqui vai entender no Brasil. Ele diz que o cão está sempre à espreita para desvirtuar as ovelhas do Senhor. E aqui vamos analisar o que ele disse. Primeiro, você precisa saber que no Brasil, mesmo as pessoas que não são religiosas conhecem o vocabulário religioso que a gente utiliza. O cão é outra palavra que se utiliza para falar de Satanás, que é o espírito ruim, o diabo. Então, quando o narrador diz que o cão está sempre à espreita, ele diz que o cão está sempre observando secretamente e ele planeja atacar. Esse é o sentido da expressão estar à espreita. Muitas vezes, se você tem um gatinho, o gato fica à espreita, né? Ele fica no canto, assim, esperando, e quando você passa, o gato... Aí ele ataca você. Bom, talvez o gato não faça... Talvez ele faça... Mas aí, cada gato é um gato diferente, né? Mas é esse ato de se esconder para se preparar e atacar depois, que é estar à espreita ou ficar à espreita. Então, Satanás está sempre escondidinho ali, esperando o momento certo para ele desvirtuar as ovelhas do Senhor. Ou seja, as pessoas em geral, né? As ovelhas aqui tido como as pessoas que vão ser cristianizadas ou são cristãs. Mas aí é um debate que a gente está lá no nosso guia de aprendizagem. Basicamente, o que o narrador está dizendo é que o cão está sempre à espreita para desvirtuar, para desviar do caminho original e corromper. Ou seja, ter um cartão de crédito ou conseguir um cartão de crédito é sair do caminho do céu. Só para você perceber o que o narrador está falando. Bom, mas chega de brincadeira, né? Porque o narrador começa a falar como foi que ele adquiriu esse cartão de crédito. Ele diz que um dia estava passeando no shopping quando uma moça que vende cartão de crédito abordou ele. Ele estava passeando quando foi abordado por uma moça que vende cartão de crédito. E aqui nós temos duas boas palavras que são cotidianas. A primeira delas é passear. E quando você passeia, você caminha, você anda por aí, sem um destino específico, só aproveitando o ambiente, né? Você desfruta do ambiente. Por exemplo, todo fim de tarde eu saio para passear com o meu cachorro. Todo fim de tarde eu saio para passear com o meu cachorro e aproveitar um pouco a vizinhança.
E a outra palavra que o narrador utilizou foi abordar. E abordar é quando você se aproxima de alguém e você tem um propósito específico. Ninguém aborda outra pessoa para nada. Você tem que abordar com um objetivo específico. Ou você aborda alguém para fazer uma pergunta, ou para pedir alguma ajuda. Então você aborda uma pessoa. E isso que o narrador está falando aqui, na verdade, é bem comum no Brasil, especialmente em shopping, quando você vai passando, que são pessoas que ficam com a roupa de uma empresa de cartão de crédito e elas estão com uma prancheta na mão, que é um tipo de plataforma para você segurar e escrever mais fácil. Lá no guia de aprendizagem eu tenho umas imagens específicas. E aí essa pessoa geralmente olha para você, você olha para ela e ela pergunta: "Você já tem o nosso cartão?" A coisa certa a se fazer é acelerar o passo. Você ó, zum, vai embora. Mas se por um acaso você for uma pessoa muito educada, você diz: "Não, obrigado, não tenho tempo, estou muito ocupado, estou muito ocupada." E aí vai embora. Não foi o que o narrador fez. O narrador, na verdade, cometeu um erro muito grande. Porque quando ela perguntou se ele já tinha o cartão, o narrador disse que não. E aí ela disse que ele tinha um cartão de crédito pré-aprovado para ele. E ainda sem anuidade. Tudo o que ele precisava era informar alguns dados. E aqui a armadilha começou. Porque a primeira coisa é o crédito pré-aprovado. Muitas vezes a gente vê aqui no Brasil esse tipo de oferta, esse tipo de oferecimento. É um crédito que é oferecido sem que o cliente tenha solicitado. O cliente não pediu, mas a empresa ofereceu. Por quê? Porque a empresa tem os dados financeiros da pessoa, ela avaliou e disse: olha, o João pode pagar R$ 1.000, a Maria pode pagar 2.000. Então esse crédito é pré-aprovado, sem nenhum tipo de análise documental imediata. Isso, inclusive, é um perigo, mas essa é uma opinião minha, não é das pessoas em geral. Bom, e era um crédito pré-aprovado e um cartão sem anuidade por um ano. A anuidade é uma taxa cobrada por ano, por isso anuidade, e é uma forma de pagamento para cobrir os serviços do cartão. Na verdade, é outra maneira do banco tirar dinheiro da pessoa, né? Tipo, quem é que é trouxa e se engana nisso? Mas, muitas vezes a anuidade aqui no Brasil é dividida em cada fatura no mês. Então, a anuidade de um ano é dividida em 12 vezes. E assim você nem sente que está pagando a anuidade. Porém, as pessoas reclamam, então os bancos oferecem um cartão sem anuidade. O narrador acabou aceitando o cartão. Ele disse que não queria comprar muita coisa. E é o que todo mundo diz no começo, né? Tenho um cartão de crédito, mas não vou comprar muita coisa. Eu vou comprar uma coisa ou ir a um cineminha aqui e ali. E essa maneira de falar, aqui e ali, é bastante informal e significa de vez em quando, de maneira infrequente. Então, eu posso dizer, por exemplo, aqui e ali eu gosto de tomar uma cervejinha para relaxar. Aqui e ali eu gosto de tomar uma cervejinha para relaxar. Mas eu não sou viciado, hein? Bom, o narrador diz então que o cartão de crédito dele tinha um limite de 3 salários mínimos, o que é um valor relativamente alto para quem não tem trabalho, né? O narrador então fica surpreso e diz: minha nossa, você sabe o que é isso na mão de um jovem inconsequente de 19 anos? É um convite para a ruína. Você sabe o que é isso na mão de um jovem inconsequente? Bom, nem todo jovem é inconsequente, mas é comum que a inconsequência e a juventude andem de mãos dadas, né? As duas coisas estão quase sempre juntas. E quando uma pessoa é inconsequente, ela é uma pessoa que age impulsivamente. Ela não pensa nas consequências de sua ação. Ela não é tão responsável, por assim dizer.
Por exemplo, depois que se divorciou da Maria, o João ficou muito inconsequente. Começou a beber o dia inteiro, não queria mais trabalhar e acabou tendo outro filho. Ele tem 50 anos, está perto de perder o emprego e tem um filho. Meu Deus, esse homem ficou muito inconsequente. Bom, bastante inconsequente, na verdade. E quando o narrador disse aqui que era um convite para a ruína é o estado de arruinar. Quando uma coisa é arruinada, ou seja, quando uma coisa é destruída, oh, ela fica uma ruína. E isso pode ser tanto em um sentido abstrato, por exemplo, a ruína financeira de alguém, e aí eu vou dar um exemplo maior, né? Que o João fez muitos investimentos, mas a ruína dele foi quando ele comprou aquela casa que não estava em boas condições. A ruína dele foi comprar aquela casa, porque ele gastou tanto dinheiro que ficou sem nada. E pode ser também um termo concreto. Por exemplo, eu gosto de visitar países antigos para ver as ruínas das civilizações antigas. Na Itália, em Portugal, na Inglaterra. Lá tem muitas ruínas de castelos e cidades antigas. Bom, o narrador então continua falando que ele jurou para si mesmo, ele disse: eu não vou usar. Ele prometeu para si mesmo que não ia usar, mas ele não aguentou a pressão, porque quando saiu o novo modelo do iPhone, e sai um novo modelo de tantos em tantos anos, né? Os amigos dele todos tinham um novo iPhone, menos ele. E aí o narrador pensou: poxa, eu não quero comprar, não preciso comprar, mas eu posso parcelar em 24 suaves prestações. Eu posso parcelar em 24 suaves prestações. Parcelar foi uma palavra já abordada neste podcast em algum dos episódios do passado, mas não custa lembrar, né? Porque parcelar é dividir um pagamento em várias partes menores, cada qual paga em um mês, geralmente. Então, você pode dividir em 12 parcelas, em 24 parcelas, em 36 parcelas. E aqui no Brasil é muito comum parcelar quase tudo. Você pode ir para uma loja e comprar alguma coisa, e o vendedor ou a vendedora pergunta: vai parcelar em quantas vezes? Aí você diz: não vou parcelar, vou comprar à vista. Lá no guia de aprendizagem, a nomenclatura de compra está toda disponível. Né? E, no geral, as lojas tentam limitar o valor do parcelamento. Um valor mínimo, por exemplo. Eu sei que se você comprar em algumas lojas virtuais, a parcela mínima é R$ 30. Então, se você comprar R$ 60, 2 parcelas. R$ 90, 3 parcelas. E assim por diante. E o narrador falou aqui em 24 suaves prestações. Esse é um chavão, ou seja, é um clichê, é uma frase antiga que costumava aparecer nas propagandas de vendas, especialmente em televendas ou nas propagandas que diziam que a prestação não era tão cara. A prestação aqui é uma parcela. Então, quando eles falam em 24 suaves prestações, quer dizer que o valor cabe no bolso, ou seja, é um valor possível de pagar. Né? Ele cabe no bolso. Mas, quase sempre, quando falam que são suaves prestações, é um valor caro. É um pouco salgado e é meio que um eufemismo, né? Tipo, chamar de suave prestação metade do seu salário. É um negócio claro. E o narrador, depois de ver que podia dividir o pagamento em 24 vezes, caiu na tentação e comprou o iPhone. Ele caiu na tentação. E cair na tentação de fazer alguma coisa significa ceder ou sucumbir
há um desejo, né, um impulso, você faz aquela coisa que você desejava fazer, mesmo sabendo que não podia fazer, ou que não era a melhor decisão. Por exemplo, tem 3 meses que eu fui diagnosticado com diabetes e não posso comer nada com açúcar. Mas outro dia eu vi um bolo que estava tão bonito. Aí eu caí na tentação de comer um pedaço e passei mal. Fui parar no hospital. Eu caí na tentação de comer um pedaço de bolo, mesmo sabendo que eu não podia. E essa é uma expressão informal, tá? Pode usar no dia a dia sem problema, não tem aqui dor de cabeça com essa expressão, não. Bom, o narrador caiu na tentação de comprar um iPhone, sabendo que não podia porque ele não tinha renda, né? Ele não tem salário. E aí ele disse: "Ai, se arrependimento matasse". E essa é uma expressão que a gente utiliza quando a gente se arrepende profundamente de algo que a gente fez. E aí eu digo para você, eu Eli, né, eu fiz muitas escolhas erradas na minha vida, e uma delas foi estudar administração. Eu estudei administração por um tempo, e para mim foi só perda de tempo. Por isso que eu digo, se arrependimento matasse. Eu teria começado a ser professor muito antes. Se arrependimento matasse. Eu teria começado a ser professor muito antes. Bom, daí o narrador fala que ele pagou as 3 primeiras faturas antes do vencimento. E a fatura do cartão é aquele documento que diz exatamente o que é que você comprou, quanto você precisa pagar e a data em que você precisa pagar. Aquela é a fatura, né? E geralmente a fatura fecha em um dia e você recebe ela e precisa pagar até outro dia. O prazo de pagamento, ou seja, a data limite de pagamento, também é chamado de data do vencimento. Então, por exemplo, se você tem que pagar até o dia 20 é o dia do vencimento da fatura. O narrador aqui pagou antes do vencimento, ou seja, ele pagou antes da fatura vencer. E por que eu estou falando tanto disso? Porque você vai ver um falso amigo, não é exatamente um falso amigo, mas é menos comum, que é a palavra expiração. Expiração não é utilizado nesse contexto. A data de expiração, por exemplo, é um anglicismo. A gente normalmente fala a data de vencimento. A data de vencimento de um produto que você precisa consumir, a data de vencimento de um cartão que você precisa pagar. Esses são os termos corretos aqui no Brasil. Bom, o narrador pagou as faturas antes e o banco tomou esse ato de pagar as faturas antes por capacidade de pagamento maior. Ou seja, o banco viu que o narrador pagou as faturas e disse: então quer dizer que ele tem dinheiro? Vamos dar mais crédito. Aqui no Brasil, quando alguém faz isso, é dar corda para outra pessoa se enforcar. Basicamente o que o banco fez. O banco estava dando corda ali para o narrador se enforcar, né? Deu mais limite para ele. E o narrador se segurou como pôde, ele resistiu, mas acabou que não conseguiu. Por quê? Ele fala que nos cartões antigos que tinham chip, né, esses cartões mais antigos, era necessário inserir o cartão na máquina. Mas agora, os cartões eram de aproximação. Então não precisava inserir. É muito mais fácil. Você passa o cartão perto da máquina e plim, o pagamento foi feito. Daí o narrador diz: bom, agora, se tinha uma visita inesperada, ou seja, uma visita surpresa, tchan, tinha que passar o cartão. Acontecia qualquer coisa, passava o cartão. E só uma coisa, essa palavra inesperada é muito boa, tá? Guarde ela no seu vocabulário. Porque qualquer coisa inesperada é uma coisa surpresa. Pode ser uma coisa positiva, por exemplo, um ganho inesperado e agora você tem mais dinheiro, ou uma coisa negativa, como um gasto inesperado. E é o perigo e o terror das pessoas, né? Ter um gasto inesperado. Não é bom. Bom,
E o narrador foi passando o cartão, foi passando o cartão, foi passando o cartão, até que, bum! Ele estourou o limite do cartão. E quando você estoura o limite do cartão, isso significa que você gasta muito além do valor que você tem disponível. Se o seu limite é 3.000 e você gasta 3.500, bum, estourou o limite. Estourar também tem outros sentidos que estão lá no guia de aprendizagem, tá? E vou dizendo uma coisa, nunca é bom estourar o limite do cartão. E para algumas pessoas, estourar o limite do cartão é como um rito de passagem, né? A pessoa fica adulta, a primeira vez que ela estoura o limite de um cartão é quando ela percebe que a vida dela talvez não esteja tão bem. E ela tem que resolver alguma coisa aí. Bom, ele estourou o limite do cartão, o cartão foi bloqueado, né? Foi paralisado, congelado, e foi uma miséria. Foi uma situação triste, deplorável. Por quê? Porque agora o narrador não podia mais pagar o cartão. E todos os meses ele pagava o mínimo. Ou seja, quando a gente compra alguma coisa e vem a fatura do cartão, tem o valor a pagar, que é o valor total, e o mínimo. Se você paga o mínimo, o valor que sobra vai para o próximo mês. E aí você tem que pagar aquele novo valor e os juros e o valor das novas compras. Então, o valor cresce muito rápido, é como uma bola de neve. Ah, e aqui no Brasil, quando isso acontece, a gente diz que caiu no rotativo. O rotativo são os juros que são cobrados por não pagar o total do valor de uma fatura. Se sua fatura é R$ 500 e você paga R$ 50, R$ 450 vão para o mês seguinte, mas ainda tem juros, ou seja, tem uma taxa adicional. Então, são R$ 500, você paga 50, vai 450 mais 60 de juros. Então, próximo mês, você tem que pagar muito mais do que tinha de pagar nesse mês. É uma armadilha, gente. Eu já fiquei, eu não vou mentir, né? Não vou mentir para quê? No passado eu já tive problemas com cartão e hoje não tenho, porque eu tenho muito medo. Mas é uma armadilha, é uma bola de neve mesmo. Ele cresce, 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 cresce e engole tudo. Negócio horrível. Bom, o narrador aqui teve uma solução radical, porque no fim ele teve de trancar a faculdade, conseguir um emprego às pressas e fazer outras coisas por fora para não fraquejar outra vez. E nós temos 4 excelentes termos aqui. O primeiro deles é trancar. E aqui estamos falando especificamente de um curso. Quando você tranca um curso, isso significa que você para o curso, você suspende o seu curso, mas não abandona. Geralmente, nas universidades aqui, você pode trancar por 2 semestres. Você tranca um semestre, depois tranca o próximo semestre, e aí no outro você precisa voltar ou abandonar. É um recurso muito bom, especialmente quando a gente está passando por alguma dificuldade. Existe a possibilidade de trancamento, então a gente tranca, né? A outra expressão é às pressas. Fazer alguma coisa às pressas. E isso significa fazer algo rápido, porque é uma urgência. Por exemplo, houve um incêndio no prédio e todo mundo teve de sair às pressas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Houve um incêndio no prédio e todo mundo teve de sair às pressas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. A outra expressão é fazer coisas por fora. E geralmente a gente fala isso sobre trabalho. Quando você faz alguma coisa por fora, isso significa fora da situação principal, de forma extra, né, de forma adicional ou alternativa. Por exemplo, além de trabalhar naquela fábrica, o João também vende roupas por fora para ganhar um dinheirinho extra. Além de trabalhar naquela fábrica, o João vende roupas por fora para ganhar um dinheirinho extra. E muita gente faz, né, alguma coisa por fora para ganhar o dinheirinho extra. É uma coisa importante. Bom,
Então, o narrador trancou a faculdade, conseguiu um emprego às pressas, urgentemente, fazia coisas por fora e ainda quebrou o cartão para não fraquejar. E fraquejar aqui significa mostrar fraqueza. No caso do narrador, seria utilizar mais uma vez o cartão de crédito. Por quê? Ele prometeu que não ia utilizar, mas ele fraquejou e usou de novo. Esse é um exemplo, tá? E muitas vezes as pessoas que deixam de beber depois de ter problemas com álcool, elas não gostam de ficar perto de onde tem álcool porque elas têm medo de fraquejar. O que é natural. Um vício não é só um vício, é uma doença. Né? Eu tenho gente na família que sofreu disso, então eu entendo bastante. No caso do narrador, ele diz que está empenhado em limpar o nome e nunca mais vai contar com o cartão de crédito, que era o seu fiel escudeiro. E aqui temos 3 boas expressões. A primeira delas é estar empenhado ou empenhada em alguma coisa. E quando você está empenhado em alguma coisa, você está comprometido, você determinou que ia fazer essa coisa. Por exemplo, depois de perder o emprego porque não tinha qualificações, a Marcela estava empenhada em voltar a estudar. Depois de perder o emprego porque disseram que ela não tinha as qualificações, a Marcela estava empenhada em voltar a estudar. O que é muito bom, né? A outra expressão que o narrador utilizou foi limpar o nome. E limpar o nome é o ato ou a ação de quitar suas dívidas, né? Pagar completamente as dívidas para remover as restrições de crédito. Aqui no Brasil, quando alguém tem restrição de crédito, porque ela deixou de pagar, porque tem dívidas, a gente diz que o nome dela está sujo. O que não é muito simpático, né? O nome da pessoa está sujo. E quando seu nome está sujo, você não pode comprar nada. Não tem direito a nada. Eu ia dizer um palavrão. Mas, quando você limpa seu nome, aí você pode comprar outras coisas de novo. E o narrador chamou, ironicamente, o cartão de crédito de fiel escudeiro. Fiel escudeiro é uma expressão cômica, uma expressão engraçada, para falar de algo que é confiável, que está sempre presente, sempre apoiando ali nas situações mais difíceis e também ajudando nas situações mais felizes. Acho que essa expressão, e aí eu estou aqui fazendo a conspiração linguística, acho que essa expressão vem do Dom Quixote, porque tem Dom Quixote e seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Então, Sancho Panza é o fiel escudeiro do Dom Quixote. O cartão de crédito era o fiel escudeiro do narrador. Se bem que nem foi, né? Foi um problema danado. Bom, agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Sei que vai ficar parecendo a reunião do AA, mas oi, bom dia, sou o Luiz e estou há 5 meses sem usar o cartão de crédito. Minha história com cartão começou ainda na universidade. Na época, eu estudava sociologia e não tinha nenhuma preocupação financeira. Na verdade, o único aperto que passava era na hora de subir no ônibus. Então levava uma vidinha boa. Não comprava tudo o que queria, mas tinha tudo de que precisava. Mas como se sabe, o cão está sempre à espreita para desvirtuar as ovelhas do senhor. Um dia eu estava passeando no shopping quando uma dessas moças que vendem cartão de crédito me abordou. Você já tem cartão? Respondi que não, que era apenas um universitário e não tinha renda. Ela sorriu e me disse: Mas o senhor tem crédito pré-aprovado conosco. Só precisa me informar uns dados e vai ter um cartão novinho sem anuidade no primeiro ano. Pensei: Que mal tem? Não ia gastar em muita coisa. Só precisava para uns livros e um cineminha aqui e ali. Então acabei cedendo e fiz o cartão. O limite que me deram era de 3 vezes o salário mínimo. 3 vezes! Você sabe o que é isso na mão de um jovem inconsequente de 19 anos? Era um convite para a ruína. Jurei para mim mesmo que não usaria. Mas sabe, quando saiu o novo modelo do iPhone no mercado, todos os meus amigos o tinham. Eu sabia que não precisava, mas podia parcelar em 24 suaves prestações. E caí na tentação de o fazer. Ai, se arrependimento matasse.
As 3 primeiras faturas paguei antes do vencimento. O banco tomou esse ato por uma capacidade de pagamento maior e me deu mais limite. Me segurei como pude, mas sabe como é, né? Antes, com os cartões que tinham chip, ainda era necessário inserir o cartão na máquina, mas agora, com esses de aproximação, tudo ficou tão fácil. Se dá vontade de tomar sorvete, passava o cartão. Ih, uma visita inesperada? Passa o cartão. Tá faltando roupa para festa? Passa o cartão. E fui passando e passando até que, BUM! Estourei o limite pela primeira vez. O cartão foi bloqueado. Foi uma miséria. Comecei a pagar só o mínimo todo mês. Entrei no rotativo. E todo mês era mais e mais que tinha de pagar. Virou uma bola de neve. No fim, tive que trancar a faculdade, conseguir um emprego às pressas, fazer outras coisas por fora e quebrar meu cartão para não fraquejar outra vez. Agora estou empenhado em limpar meu nome e nunca mais contar com esse fiel escudeiro, o cartão de crédito. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.